gostaria de deixar gravado e registrado nesse vídeo coisas que eu gostaria muito de mudar em mim para o próximo ano. Características que eu gostaria de desenvolver. Coisas que eu quero há muito tempo, eu ainda sinto dificuldade. Então vou falar algumas coisas nesse vídeo, até para deixar registrado para mim no futuro, ver e comparar, para ver se eu conseguir atingir as minhas metas ou não. Ficar para mim também como motivação, para mim no decorrer do ano vir aqui nesse vídeo assistir e lembrar. A primeira coisa que eu gostaria muito, tô com o meu computador aqui, tá? Porque eu anotei pra não esquecer. A primeira coisa que eu gostaria muito de começar esse ano diferente, de conseguir fazer o ano todo, é de ser uma pessoa de mais ação. De ser aquela pessoa que deixa menos pra depois, sabe? As coisas que tem pra fazer. Eu gostaria de ser uma pessoa mais ativa, mais de colocar em prática as vontades que eu tenho, os desejos que eu tenho, os sonhos, planos, parar de ficar adiando coisas que são importantes para mim e que eu gostaria muito de fazer. E quando a gente deixa pra depois, a gente acaba não fazendo. Por exemplo, esse ano eu consegui colocar o meu canal em prática aqui, né? Que era uma coisa que eu sempre tive vontade, mas que eu esperei muito tempo, que eu poderia já ter feito há muitos anos atrás. Mas essa questão de sempre deixar pra depois e meio que esperar o momento certo, e esse momento óbvio nunca chega, nunca vai ter um momento certo pra gente começar alguma coisa. Querendo ou não, a gente perde muito tempo, né? Então eu gostaria muito de ser uma pessoa mais da atividade, sabe? Parar de ser uma pessoa morna e realmente ir atrás das coisas e colocar em prática. Sabe aquela pessoa que não para, que tá o tempo todo movimentando, testando coisas e trazendo pra realidade, não tendo medo de se expor, de dar errado? Eu queria ser essa pessoa mais da ação, assim, mais da atividade, que tá sempre testando e tudo, e parar de ser essa pessoa que fica ponderando demais, assistindo as coisas acontecer, pensando se tivesse feito, como que estaria, como que seria. Então, esse ano eu gostaria muito de desenvolver essa característica, sabe? De ser essa pessoa mais ativa, de ir mais pra frente, de acreditar mais, de testar mais, não ter medo do erro, sabe? Porque muitas vezes não é o tempo que falta, é o medo que a gente tem, que aí a gente vai postergando e não coloca em prática, né? E aí a gente fica meio que se escondendo, é porque eu não tive tempo, porque esse ano foi muito corrido, e porque o dia passou e não deu tempo. Mas não é um medo que a gente tenta disfarçar. Uma coisa que eu gostaria muito, sabe? De mudar, de ser uma pessoa mais proativa, que vai, que faz, que tenta, que pelo menos tenta, sabe? O meu outro objetivo desse ano, gente, parece que é uma coisa boba, mas tem anos que eu venho tentando desenvolver isso em mim e eu ainda sinto que não foi efetivo, que é o dizer não. Eu ainda tenho muita dificuldade, não sei o porquê, mas eu penso, imagino na minha cabeça, mas na hora da prática, na hora que surge a oportunidade, me escapa, sabe? Eu vou e acabo falando, concordo, falo, não, tá bom, eu faço sim uma coisa que eu não gostaria de fazer, pra não sei porquê. Fico desconfortável pra deixar outra pessoa confortável e não falo não. É uma característica que eu quero muito ter na minha personalidade, sabe? Falar um não quando eu não quiser fazer alguma coisa, não aceitar alguma coisa, não quero ir, não gosto disso. Quero muito ser a pessoa que fala o não, com segurança, sem medo, firme, sabe? Sem medo de desagradar. Parar de, muitas vezes, me colocar em situações ruins, assim, por eu não conseguir soltar essa palavra que é o não. Só falar não pra pessoa, pra situação, pra qualquer coisa, sabe? Não. Ainda tem muita dificuldade de sair da minha boca. Então, quero muito melhorar isso. É importante, a gente tem que saber falar, que a gente é adulto, não tem como, né? E é uma forma até da gente cuidar da nossa energia, situações que a gente entra, das pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida. Porque assim, eu sei que por mais que saia uma negativa de mim, eu ainda continuo sendo a pessoa que eu sou, nada muda. E eu acho que a pessoa também entende isso. Mas eu não sei porque a gente quer falar que sim, como se fosse causar uma situação desagradável. Não, às vezes pra pessoa tudo bem, ela super entende. Mas aí eu vou com a minha dificuldade, falo que sim e depois fico pensando, falo, gente, depois que você sai da presença da pessoa, depois que você sai da situação, você fala, nossa, era só ter falado que não.
né? Ai, que eu não gostei. Ai, não posso fazer isso. Me desculpe, né? Eu acho que é uma coisa até que deixa a gente com mais personalidade. Porque você sempre ser aquela pessoa que tá ali disponível e tudo, querendo ou não, parece que uma pessoa meio que qualquer, né? Fala, nossa, tá sempre aberta, não sei o quê. E não tô sempre aberta, mas é que o não sai da minha boca. Então, esse ano, gente, nossa, eu preciso, sabe? Já sou adulta, eu preciso conseguir posicionar melhor, assim, de acordo com as coisas que acontecem na minha vida, com as situações, sabe? Eu acho que vai ser muito melhor, com certeza vai ser muito melhor. E outra coisa que tá linkada com falar não, que eu preciso melhorar, gente. Eu sempre fui muito emocional, muito. Sabe aquela pessoa assim, ai, falou de um jeito, eu já, sei lá, fala mais assim comigo, eu já quero chorar. Desde sempre, a professora me chamava atenção na escola, nossa, pra mim era o fim do mundo, assim, como se ela me odiasse. E não, era só uma situação. Parar de levar as coisas menos pro pessoal. Você convive com pessoas e ela tá mais sem paciência, tá mais ríspida. Gente, é o dia da pessoa, de não tá bem, não tem a ver comigo, sabe? Parar de levar as coisas pro coração. Eu levo muito pro coração, fico muito emotiva. E a maioria das vezes não tem nada a ver comigo. Não sei porquê, eu preciso muito melhorar isso. Conseguir falar as coisas sem me emocionar, sem chorar. Nem acho que é uma coisa muito adulta, sabe? Quando você nem consegue expressar as coisas assim numa discussão, discutir sem chorar. Você começa a chorar, você não consegue nem concluir as frases. Por exemplo, os americanos, eles são bem mais frios, mais ríspidos. E é o jeito deles, não tem nada a ver comigo, né? Mas quando a gente é emocional, você tende a achar que a pessoa tá estranha com você ou que ela não gosta de você. E isso não é normal, né? Eu sinto que como eu sou muito emocional, eu tendo a levar qualquer tipo de situação ou fala ou contexto muito pro lado pessoal. Às vezes até como um ataque pessoal mesmo. E não é porque nem tudo tem a ver com a gente. A maioria das coisas não tem a ver com a gente. E entender isso e colocar isso em prática, acho que facilita muito as relações e as situações que acontecem com a gente no dia a dia e na vida. E colocar um pouco na minha insignificância, sabe? De que isso tá acontecendo e a pessoa fez isso e isso não tem nada a ver comigo. É o contexto da vida dela, é alguma coisa que aconteceu na vida dela e não tem nada a ver comigo. Então, uma coisa que eu quero pra mim pro próximo ano é olhar pro contexto, para situações, e não deixar as minhas emoções tomarem conta. Ser mais racional. Eu acho que a palavra é essa, ser mais racional e menos emocional. Quando a gente é emocional, a gente tende a sofrer muito com as situações, ficar pensando muito, isso traz um peso muito grande para a vida da gente, né? Um cansaço emocional muito grande de situações que não tem nada a ver com a gente. Então eu acho que essa é a palavra, é ser mais racional, menos emocional, menos emotiva, mais madura. Olhar para situações e falar, não tem nada a ver comigo, né? A pessoa só tá estressada, só tá sem paciência. Coisas aconteceram na vida dela. O mundo não gira em torno de mim. Eu acho que é isso, sabe? Me colocar no meu lugar, diminuir o meu ego, porque muitas vezes a gente fica achando que as situações têm a ver com a gente por conta de ego, de vaidade. O mundo é muito maior que a gente. Então, eu quero muito sair desse contexto emocional, de ser uma pessoa, de entender que a maioria das coisas não tem nada a ver comigo, não é pessoal. Às vezes eu preciso ter a minha atenção chamada, às vezes eu preciso escutar algo, às vezes as pessoas estão estressadas, estão nervosas e não é nada pessoal. Outra coisa, gente, que já tá linkado com essa questão de ser uma pessoa muito emocional, muito emotiva e que eu quero muito melhorar, é a questão de parar de pensar que pessoas que não têm relevância nenhuma na minha vida estão pensando e tentar me justificar menos. Eu melhorei muito, mas eu ainda tenho um bloqueio muito grande com isso, não sei porquê. De expor sonhos, de expor coisas que eu tô tentando, não sei se é o medo do fracasso, o medo das pessoas verem que deu errado. E aí a gente acaba não mostrando, não compartilhando. E isso se estende para várias coisas na vida da gente, né? Desde coisas pequenas, assim, sei lá. Eu não quero mostrar que eu comecei na academia, porque se eu desistir,
as pessoas vão ver que eu desisti e aí isso é uma coisa ruim. Até a questão aqui do canal, gente. Eu nunca compartilhei o meu canal, por exemplo, no meu Instagram, sabe? Porque eu não sei, eu tenho um receio das pessoas entrarem aqui e ver que, sei lá, meus vídeos não estão indo bem, que eu não tenho sucesso, ou que, isso é uma vergonha, não acredito que ela tá gravando vídeo. E quem que é essas pessoas? Eu não sei nem colocar em palavras quem que é essas pessoas que eu tô pensando que vai pensar alguma coisa. Não faço ideia quem são, mas automaticamente vem na cabeça da gente, né? Essa ideia de que a gente está sendo observado e volta naquilo, né, que a gente não tem toda essa importância que acha que tem. Tem esse bloqueio mental, assim, né? E a gente não precisa se justificar, é outra coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça. Se justificar menos. Posso colocar lá, tô gravando um vídeo pro YouTube e é isso. Não preciso ficar explicando nada pra ninguém. Porque às vezes a gente trava, se limita, com medo de julgamento de pessoas que nem sabem a nossa realidade, nem tem noção do contexto de vida da gente. E a gente tá se limitando por conta dessas pessoas. Sabe-se Deus por quê. Então eu quero tirar esse peso também de só fazer as coisas, sabe? Poucas pessoas que eu tenho que dar explicação ou que eu tenho que justificar alguma coisa ou que realmente tem que saber de fato aprofundado sobre coisas da minha vida, elas já sabem. Who cares, né? Who cares? Às vezes a pessoa vai lá, gente, vai ver alguma coisa que você tá fazendo e vai pensar por aquilo por um segundo. Depois ela já tá vendo outra coisa, já tá pensando em outra coisa, tá pensando nas coisas dela. E a gente tá lá, deixando de fazer alguma coisa porque alguém vai pensar algo, alguém vai ver, alguém vai achar um mico. E às vezes nem acha um mico, às vezes a pessoa fala, nossa, que legal que você tá fazendo isso, você teve coragem. A pessoa vai te motivar. Então eu quero melhorar isso, sabe? Só fazer as coisas que eu tenho vontade. Não pensar nesse olhar de terceiros. Gente, já já a gente nem tá aqui mais, já já a vida acabou. Não dá pra ficar muito ponderando as coisas, né? Volta na primeira coisa que eu falei, eu quero ser uma pessoa mais ativa, fazer mais, pôr mais em prática, mais pra frente, mais atividade. Outra coisa que eu quero muito melhorar, esse próximo ano, assim, pra vida, enfim, é falar mais o que eu penso, o que eu achei, mostrar o meu ponto de vista. Porque assim, muitas vezes as pessoas fazem as coisas com a gente ou agem de maneira que a gente não gostou. E eu tenho a tendência, não sei vocês, eu tenho a tendência a, tipo assim, a tirar a pessoa da minha vida ou ficar estranho com aquela pessoa e não falar o que me incomodou. E a pessoa nunca vai saber. E aí vai ficar aquela situação, gente, eu não sei o que aconteceu. Ficou estranha do nada? E eu quero ser uma pessoa que fala mais. Você fez isso, eu não gostei que você fez isso. Isso aqui que você tá fazendo não é legal, não é certo. Não é uma atitude de uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa que põe mais pra fora, sabe? Que deixa claro o meu posicionamento. Por exemplo, você só vai até aqui comigo, a partir daqui, não, sabe? A nossa amizade termina, a partir daqui você é uma pessoa que eu já não tô gostando das atitudes. Eu quero falar mais, falar o que eu penso, falar o meu ponto de vista, falar minha opinião. Até outras áreas da vida, questão assim de resolver mais os problemas, sabe? Entrar nos lugares, perguntar como que eu faço pra fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu fico muito retraída, com medo de não conseguir resolver o problema e tudo. Vou no banco e se falar alguma coisa que eu não sei resolver. Gente, pergunta, sabe? Abre a boca, fala. Onde que eu faço isso? É só a gente falando, perguntando que as pessoas conseguem ajudar a gente, conseguem explicar como que funciona. É só eu falando que a outra pessoa vai entender que eu não gostei, que o meu limite é até aqui. Eu resolvi me afastar por conta disso. A outra pessoa também, ela só consegue melhorar se a gente aponta que ela fez alguma coisa errado, que aquilo que ela tá fazendo é errado. Porque ela sabendo, aí ela consegue olhar e melhorar aquilo e agir de outra forma. A gente consegue ensinar, acrescentar algo na vida de outra pessoa falando. Então eu quero perder o medo mesmo, de me expressar. Eu acho que é essa palavra, perder o medo de me expressar, de colocar pra fora. Eu não quero ser aquela pessoa, boazinha, que engole as coisas, não fala, pra não ser, sei lá, pra não ser uma pessoa que
que expressa a sua opinião. Tem hora que eu me sinto muito assim, que eu guardo as coisas pra mim, parecer que eu tenho uma opinião às vezes mais forte sobre algum assunto, mas isso é ter personalidade, a gente precisa conseguir falar, se expressar. Pessoas de personalidade, de valores, ela tem que conseguir expressar e os seus limites, seus pontos de vista, porque não faz bem pra mim, não faz bem pra gente guardar as coisas. Tem hora que a gente encontra umas pessoas na vida da gente que elas são muito articuladas, né? Então, assim, elas ficam passando uma impressão muito assim, ai, muito boazinha, não sei o quê, e essas pessoas fazem um monte de coisa por trás e ninguém fala, sabe? Porque fica assim, ai, parece que todo mundo gosta dessa pessoa, só eu que tô com esse olhar, com essa impressão. Mas é porque parece que você fica barrado nessa boa impressão e não consegue falar o que você realmente achou, o que você realmente tá achando estranho. Eu quero ser uma pessoa que fala mais, que expressa mais, que explica as situações, sabe? Antes de sair, fala, olha, eu tô saindo dessa situação aqui que eu achei isso aqui meio estranho. Não só deixa no ar, você para de conversar com a pessoa e a pessoa não entende, fala, ai, a Carla ficou estranha comigo do nada. Você realmente coloca os pingos nos is ali, explica, porque aí você fecha esse ciclo bem fechado, resolve as situações, sabe? Bem resolvida. Então acho que eu guardo muitas coisas pra mim e não realmente consigo concluir ali. Aquele fechamento de ciclo, ou aquele encerramento de amizade, enfim, de colegas que você topou e não bateu. Realmente eu quero muito conseguir falar. Ai, até coisa simples, gente. Sei lá, às vezes a pessoa tá usando um aparelho na academia e eu não pergunto, quantas faltas? Posso usar depois de você? Eu simplesmente deixo de usar o aparelho e vou embora. Então entende que é grande, sabe? Aí vai tomando várias proporções assim na minha vida. Então eu preciso começar a abrir a minha boca e falar mais. Falar mais, perguntar mais, questionar mais. A gente é adulto e então precisa conseguir se expressar melhor. É uma das grandes chaves das relações, de conquistas, de posicionamento de tudo. Expressar bem. Eu quero mudar não porque eu sinto que eu esteja errada, mas porque eu acredito que a gente sempre pode tentar ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor pra gente, em primeiro lugar. Porque quando a gente é bom pra gente é bom pro outro. Então, muitas dessas coisas que eu falei que eu quero mudar aqui, eu quero mudar porque eu sinto que eu deixando de fazer elas, eu não tô sendo boa pra mim, sabe? Assim como eu falei que eu internalizo muitas coisas, eu levo muito pro emocional, eu deixo de falar minha opinião, eu acho que eu trago um peso emocional muito grande pra mim. E eu internalizo muita coisa que eu não precisava, que eu simplesmente poderia devolver pro outro, colocar pra fora e encerrar aquele sentimento que às vezes eu guardo. Resolver as coisas mais bem resolvidas, sabe? A questão de ação também, de fazer mais as coisas pra mim, por mim, pelos meus sonhos, colocar mais em prática, é uma coisa que vai trazer um benefício muito grande pra minha vida. Então eu acredito que a gente sempre pode ser melhor pra gente mesmo, trazer mais leveza pra nossa vida, né? Para as pessoas que convivem com a gente. É por isso que eu quero muito melhorar essas coisas em mim. Talvez eu leve mais tempo do que eu acho que vai levar, porque mudar é difícil, não é fácil. Tem que ter paciência, mas eu até gravei esse vídeo na intenção de deixar registrado para mim vir, voltar, assistir, me motivar, não esquecer desses meus objetivos, do quanto isso é importante para mim. Final do ano a gente sempre tá mais reflexivo, né? Pensando de como vai ser o próximo ano e o que a gente pode mudar. E se você aí que tá assistindo esse vídeo se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, deixa aqui nos comentários para mim não me sentir sozinha. Conta aqui sua experiência, o que você quer melhorar pro próximo ano também, pra vida. É isso. Deixa seu like se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. Tchau, beijo, fiquem com Deus.